eu acho que é bem por aí mesmo que a Cláudia falou. É questão de pertencer, né? Conheço todos os bairros, conheço muita gente. A maior parte das minhas amizades são daí, embora eu tenha poucas, amigos mesmo são poucos, mas são todos daí. Família tá aí, né? Então, eu acho que tem essa sensação. Quando a gente chega na cidade, que a gente vai fazer uma visita, por exemplo, você tem aquela sensação de familiaridade, aquela sensação de acolhimento, de bem-estar, porque você sabe que é um lugar que te dá segurança, né, entre aspas, assim, né? Você se sente seguro, porque você conhece tudo, você sempre foi dali. Então, acho que é mais por conta disso. Agora, sensação de posse, assim, não. Isso não tem. Na realidade, acho que eu não tenho apego, porque acho que, não sei, exemplo do Sidney também, se eu fizer as contas, eu também fiz umas 19 mudanças aí na minha vida. E se tem um lugar pá, que eu me apego, então é o aeroporto. Vamos pensar, né? Porque, assim, o aeroporto aqui no Brasil, se fosse lá na Europa, seria estação de trem, porque raramente a gente viajava de avião lá. Tem que pegar umas promoções do Ryanair lá, 5 euros a passagem. Pode brincadeira, 5 euros a passagem, 10 euros a passagem aérea. A volta, normalmente. A ida era um pouco mais, era uns 20. O Como se problema fosse. da Ryanair hoje em dia é o sequestro, né? Não, mas tinha a EasyJet também. A EasyJet também era baratinha, tanto a EasyJet quanto a Ryanair. A gente pegava umas promoções meio malucas assim e ia embora, tá? Mas assim, não tenho apego, né? Eu morei em tanto lugar, o meu lugar é o mundo. Eu sou cidadão do mundo, tenho plena convicção disso. Quando eu tinha 14 anos, por volta de, estava na oitava série, eu lembro que tinha um colega meu, não, a gente tinha, eu e ele, verdadeira fissura pela Austrália. Eu cheguei para ele, cara, eu vou morar na Austrália um dia. Pus isso na cabeça aos 14 anos e fui. Quando eu completei meus 18 anos lá na Austrália. Quando eu consegui fazer o intercâmbio, fui para lá. Aí acabou. Uma vez que você sai do país. E assim, eu fui numa época. Assim, que hoje eu fico pensando, essa geração. O que eu vou falar agora é um absurdo para essa geração hoje. Em média, as cartas demoravam 8 dias, de um sentido e outro, para chegar. Então, eu levei 8 dias para descobrir que o Bahia, do Bobô e companhia, foi campeão em cima do Internacional do Rio Grande do Sul. Eu levei 8 dias para saber. Eu fiquei assim, gente, quem que foi campeão Notícia brasileiro? super importante. Eu assim, o meu irmão me mandava as cartas, eu ficava sabendo o que acontecia com a rodada do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista, que seja, 8 dias depois. Então, hoje, você tem uma notícia que, assim, acontece qualquer coisa no mundo, 8 segundos depois você já está no celular. Não 8 dias. Então, isso favorece o desapego. Então, assim, eu ficava sabendo o que acontecia aqui na minha família, aqui no Brasil, 8 dias depois. Isso porque depois teve uma sacada de não usar cartas. Porque, eu não sei se já escreveram cartas, assim, eu acho que é sacal. Assim, eu tinha um horário na escola que eu ganhei um crédito, que era lá, imagine, em 1889, lá na Austrália, do outro lado do planeta, o ensino médio já era por crédito. Tá? Você montava os seus créditos, você tinha um mínimo de créditos para cumprir, em diferentes assim, habilidades humanas, linguísticas, você tem que fazer inglês, matemática, é obrigatório, mas aí você podia completar com física, química, biologia, história, geografia, sociologia, um idioma, ou seja, você montava a sua grade. Eu tinha montado uma grade que eu tinha 4 créditos de matemática. Aí um dia eu falei, aí eu cheguei com o meu tutor, falei, por que eu tô fazendo 4 créditos de matemática? Ele falou, porque você pediu. Tem como diminuir? Eu falei, tem. Diminui para 3 créditos. Eu diminui para 3, ganhei 1 hora, essa hora eu ia para a biblioteca, botava as cartas em dia. Foi quando depois eu descobri que o jeito mais interessante era era pegar um gravadorzinho, os dois dedão lá, apertar o play rec, lembra que você tinha que apertar os dois ao mesmo tempo com o polegar, play rec? Então, o play rec gravava a fita cassete. E isso mandava pelo correio. Aí foi assim, foi mais legal quando precisava escrever carta. Eu mandava por fita cassete. Então, isso com, sei lá, saindo da adolescência, indo para a vida adulta. Você quebra todo e qualquer apego.
Você desapega completamente. Primeiro que você fala assim, é sacar ou escrever carta. Depois você fala, beleza, vou só gravar. Aí depois você não tá esquentando. Tem dia que você não, chegava a fita lá, eu escutava, ou não escutava naquele dia, escutava um dia depois, ou 2 dias depois. Daqui a pouco eu gravo. Você vai se cortando o laço. Então, isso tanto geograficamente como psicologicamente, põe os mentes que vocês quiserem aí. Tá, emocionalmente, enfim. E aí você desapega completamente. Então, quando eu voltei para o Brasil, aí pronto, você não é a mesma pessoa. Tá? Você rompe completamente um paradigma familiar que até então você tinha. E social também. De repente você fala assim, meu, existem diferentes maneiras de ser feliz no planeta. No planeta. Não é no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, no seu estado, no país. Não, no planeta. Então, o que nos diferencia de um para outro são maneiras diferentes de ser feliz. E cada país, cada povo tem a sua maneira. Tá? E não adianta a gente querer impor a nossa. Eu lembro que eu tive uma discussão lá na Austrália com muito colega meu, ele morava perto de casa, a gente ia a gente ia para a escola junto, voltava, ia para a piscina pública junto, a gente ficava ali, a gente tinha uma certa convivência. E um dia eu cheguei para ele e falei, não lembro agora, era o James, né? Eu chamava de Jamie. Falei, cara, Jamie, agora. Ele falava, agora vai ter que parar de ir para a piscina. Ele falou logo no começo, né? Porque vai começar o inverno, ou o outono, enfim, o outono que seja. Falei, é verdade, né, Jamie? Vai começar o outono o dia que começa o outono, é 20x de março, né? Porque lá também é hemisfério sul. Ele falou, não, o outono começa dia 1º de março. Eu falei, não, Jamie, o outono começa no equinócio da primavera, do outono, que é dia 23 de março. Eu falei, que equinócio de outono? Você é lá no Brasil. Eu falei, não, cara, isso é astronômico. E eu tive uma discussão ferrenha com ele. Porque eu tinha um argumento científico. Eu sabia que o outono começava no equinócio de outono no dia 20x de março. Foi quando caiu minha ficha. Eu falei, não, aqui Quando não. é equinócio aqui, lá é outra coisa. Não, lá também é o hemisfério sul. Ou seja, até isso é igual. Lá é hemisfério sul também, Austrália. Então, na realidade, não tem diferença. Nós aqui no Brasil, Austrália, nós estamos em sincronismo, em termos de sazonais, de estação. Tem o sincronismo. A questão é cultural. Foi quando caiu minha ficha. Tá. A questão é cultural. Ou seja, para eles, culturalmente, ou agora, não sei hoje, né? Mas na época, e eu perguntava para todo mundo, ele falava, não, José, começa no dia 1º de março, o outono. Eu falei, gente, e o que eu faço com o equinócio? Eu vou fazer o que com o equinócio? Eu falei, esse equinócio, aí eu coloquei a minha ficha. Não, para eles, não tem esse lance de equinócio. Março começa o outono. Nem pra Junho, gente tem, né? A gente não então, sabe a origem. A maioria, só eu e você acho que sabemos o que existe o o equinócio, nosso e o solstício. carnaval, Páscoa, Né? não sei o que. Exatamente, mas aí foi quando caiu minha ficha. Eu falei, meu, eu não tô aqui para levar a verdade para eles, assim, independentemente se eu tiver o hemisfério que seja. Para eles, culturalmente, começa no 1º de março, 1º de junho, 1º de setembro e, enfim, 1º de dezembro. Independente. E aí você tem que se adaptar a isso. Deixa eu só colocar um outro dado aqui. A gente está falando da nossa geração, né? Dessa origem. Então, a gente reconhece os lugares de origem e de apego, como eu chamei, por conta daquilo que a gente viveu, eu acredito. Mas se você procurar os nossos pais, dependendo da idade da pessoa, ou nossos avós, a grande maioria é migrante, refugiado de guerra, né? Então, se você perguntar qual é o lugar do mundo para os seus avós, de certo que a resposta será diferente, né? Porque primeiro que a origem deles é diferente e segundo que eles construíram outra história mais pesada, mais não sei o quê. E eu acho que hoje a gente, não hoje, né? Isso sempre aconteceu, mas eu tenho visto muito radicalmente as questões migratórias muito pesadas, assim, né? De país fechando fronteira,
de ir abandonando as pessoas no meio do mar, né, especialmente os africanos e tal, por entenderem, falar assim, você não é dessa origem aqui, então você não tem direito a morar aqui. O que é de uma crueldade absurda, eu entendo. José, só para a gente fechar o ciclo aqui, você quer contar mais sobre aquela foto? Não? Você Bom, se falou que quiser tinha... colocar. Tem. Quiser colocá-la rapidamente, Vamos coloca lá, lá. peraí. Vocês vão ver no cantinho esquerdo dela que tem um vaso. Se vocês olharem para o lado esquerdo da foto, mais ou menos no meio, tem um vaso. Tá, tá vendo ali? Tem um vaso. Esse aqui. Isso. E sobre o vaso, vocês estão vendo um quadro ali? Uhum. Tá. Alguém consegue pegar qual que é o quadro? Quadro Pode. de Jesus, não é? Daquele Isso. coração Isso, espetado lá e Sagrado tal. Coração. Se quiser fechar aqui, eu tenho a continuação dessa foto aqui na minha mão. Se quiser voltar aqui, eu ponho no zoom aqui. Eu ponho Tá, aqui na tela. peraí. Eu E aí ponho no zoom na telefone que vai ficar bom isso. isso. Vamos lá. Aliás, vai aparecer a Telefunken, atenção. Ó, se vocês olharem. Opa, caiu a foto. Se vocês olharem, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a foto. Deixa eu ver Tá aqui. bom, tá dando para entender direito. Tá dando? Tá vendo aqui o Sagrado Coração de Jesus? Sim, dá para ver Aqui, mais ou menos a silhueta. A silhueta. A Telefunken tá aqui, ó. A Telefunken aqui, ó. Ai, Jesus. E o Nos vaso tá anos aqui. 80, todo mundo tinha essa TV, né? Tinha. E com a válvula, tinha que ligar, sei lá, uns 10 minutos antes para aquela porcaria esquentar, todas as válvulas esquentarem para fazer o efeito transistor ali. Mas, enfim, o que tem essa foto interessante? Por que eu vou falar que, assim, o que eu vou falar aqui é novidade. Assim, acho que nem mesmo minha mãe sabe a metade o complemento da história. Minha mãe só sabe a metade inicial da história. E ele quebrou o vaso e não contou nunca para a mãe dele. Não, eu quebrei o vaso. Eu tenho a cicatriz até hoje por causa desse vaso. Eu quebrei o vaso, é ótimo. Com a cabeça, jogando vôlei de bexiga com meu irmão que estava na outra foto. A gente fazia. Quem depois volta o vídeo aí, volta lá, vai ver que tem um sofá, meus tios estão ali, meu tio está sentado ali, meus primos estão ali. O sofá. Eu ia falar justamente isso, para você identificar as pessoas ali, para a gente vamos poder... lá. Que ali é o seguinte, tô vendo meu tio sentado ali, ó. Deixa eu ver. Esse aqui é a esquerda, de camisa azul clara, meu tio, irmão da minha mãe. E aí, os três que estão aí agachados, né, são os meus primos, os filhos deles, né, o mais velho de camisa listrada, o mais novo o de macacão e a minha prima na direita aí. Eu estou em pé, bem na árvore de Natal, isso foi na véspera de Natal, dá para ver pela árvore, né? E tá o meu irmão à direita ali, meu irmão Tá biológico. de costas. De costas, provando a camisa ali. E João o nome dele, não é? Não, o Júnior, é o Luiz. Tá. Provavelmente minha mãe tá ali atrás dele e tá mostrando alguma coisa para ela. Tá. Bom, eu e meu irmão jogávamos vôlei de bexiga nessa sala que vocês estão vendo aí, e a rede era esse sofá onde estão os meus primos e meu tio sentado. E o meu irmão jogou uma vez a bexiga lá no fundo da sala e eu quis dar um peixinho. Porque minha mãe é uma jogadora de vôlei, eu quis dar um peixinho e pegar. Aliás, é por isso que minha mãe segue o teu irmão, viu, Cláudio? Seguia, né? Porque minha mãe é fã do seu irmão. Ela era jogadora de vôlei? Minha mãe jogou vôlei pelo Atlético Mineiro, lá em BH. Legal. E eu quis dar um peixinho para pegar a bexiga, meti a cabeça nesse vaso que vocês estão vendo aí, quebrou o vaso. Nós só não jogamos o vaso fora com dó das plantas. A gente botou o vaso, assim, aposentamos o vaso no jardim que ficava externo nessa sala. Mas eu quebrei o vaso, eu tenho uma cicatriz até hoje na testa por causa disso. Mas Quem isso que é a menina que tá de vestido aqui, que cortada? provavelmente é minha tia, então pode ser minha tia. Tá? Irmã da minha mãe. Aquela irmã também do meu tio aí. São 3 irmãos aí. Mas o lado mais interessante é o quadro do Sagrado Coração de Jesus. Ele era um quadro que dava aquele efeito de ilusão de ótica, de que não importa em que posição você esteja observando o quadro, não importa o ângulo que você esteja, você pode estar de um lado aqui, ou se deslocar e ir para o outro lado, e continuar olhando para o quadro, Jesus está olhando para você. Não importa o ângulo. Você pode estar quase que assim de casquela, como te falava na época, né? Você pode estar de castela. casquela, de lateral,
você olhar para o quadro, tá Jesus olhando para você, mesmo você estando assim, quase saindo na tangente. E eu tinha medo desse quadro. Eu tinha medo de olhar para Jesus. Nesse quadro em particular. E eu falei isso para minha mãe. Falei, mas por que você tem medo? É Jesus, não sei o quê. Não, mãe. Eu tenho medo porque eu já sonhei com ele fazendo assim para mim. Venha. Ou seja, eu sonhei literalmente que Jesus me chamava. Esse é o Natal do Jesus me chama, é isso? Jesus, não, mas eu tinha medo de olhar, porque eu tinha a impressão que ele fosse me chamar ali, em vigília. Porque em sonho, eu sonhava com isso. Só que essa é a metade da história que minha mãe sabe. Agora, a metade que minha mãe não sabe, que eu vou falar agora, é mais ou menos por aí. No meu sonho, Jesus se transformava, se transfigurava em uma pessoa maligna. Olha que bizarro. E fazia careta e assim, bravo, assim, de temor mesmo, de terror. E isso me assustou. Eu acordava assustado. Mais um detalhe interessante, que era o seguinte: eu tinha crises sonambúlicas, mais ou menos da idade dessa foto. Que ficavam meu pai e minha mãe na sala, mais ou menos nesse sofá que vocês estão vendo na foto, mais a empregada, a moça que trabalhava lá em casa, me esperando acordar. Acordar numas, né? Porque na realidade eu não estava acordado, eu estava com crise sonambúlica, eu saía correndo da minha cama em direção à sala. E eles tinham. Enquanto eu estava mais ou menos nessa idade, eles me catavam, me agarravam literalmente com uma certa facilidade, porque eu era pequeno. Mas conforme eu fui crescendo, foi ficando mais difícil. Eu tinha crise assim, dia sim, dia não, ou todo dia, enfim. Isso a minha mãe está me contando. Aí eu perguntei para ela recentemente, mas durou até quanto? Eu falei, sei lá, até uns 6 anos. Uma hora... Até uns 25. Teve uma hora que a gente não estava conseguindo mais se segurar, porque você já estava mais alto, mais forte, enfim. E foi quando a minha mãe, essa moça, a empregada que trabalhava lá em casa, ela falou para minha mãe. As duas são de Uberaba, aqui do Triângulo Mineiro, um pouquinho mais para frente aqui seguindo aqui de Pirassununga em diante na Anhanguera, chega em Uberaba. Pirassununga é mais ou menos meio caminho da viagem. E a gente ia muito para Uberaba nas férias. Essa moça que trabalhava lá em casa, que praticamente tomava conta de mim, falou: Dona Julieta, a minha irmã conhece um preto velho, né, de Umbanda mesmo, não sei se... Só não quer que eu leve ele lá? Sim. Levar o O menino preto lá? velho é de uma. Aí minha mãe falou: que não tem remédio, remediado está, né? Então leva. E eu lembro de ter ido, mas eu não lembro assim de toda a história. Eu só lembro sim de estar sentado de frente a frente, assim como eu estou olhando aqui para a câmera agora, eu estava olhando de frente para ele. E eu lembro de ver a imagem de um preto velho. Agora, se fisionomicamente era um preto velho, eu não sei, a Carla vai saber melhor do que eu, porque de repente eu não estava olhando com os olhos do corpo, mas sim com os olhos da alma. Eu tenho plena convicção disso, que eu estava mentalmente visualizando um preto velho, ele fumando, não sei se cachimbo ou charuto, e dando as baforadas, né, em mim. Isso eu lembro perfeitamente. Como se fosse ontem. Como se eu tivesse acabado de sair do cara, agora cheirando defumado ainda. E desde então, nunca mais. Cessaram completamente as minhas crises sonambúlicas. Então, assim, quando você fala, cara, qual é a sua origem? Eu tenho plena convicção de que eu estou nesse planeta, de repente, não por acaso, mas eu caí de paraquedas. Puf, aqui. Disso eu tenho, assim, por isso que eu não tenho apego a lugares. Eu tenho essa sensação em mim de que não sei se tem a ver com as crises sonambúlicas, se aquilo ali era meio que um desespero meu. Aí a Carla já deve estar pensando, ela está pensando assim, acho que o Zé é o exilado de Capela. Não sei se é bem isso, mas enfim, eu não tenho essa, esse vínculo que a Cláudia, por exemplo, relatou. Não tenho. Não, assim, dificilmente eu faço, puxa, cheguei, aqui é o meu lugar, né? Que nem diria o Roberto Carlos. Eu voltei para ficar, não sei. Não, enfim, me alonguei. Sim. Carla, quer comentar alguma coisa? Não. A criança, até os 7 anos, ela está no estado hipnótico.
né? Ela é recém-chegada, então ela percebe muitas coisas que os adultos não veem. Mas algumas coisas elas chamam a atenção. Então, para tua mãe ter te levado para o Preto Velho é porque você deve ter feito, ela deve ter percebido muito medo, muita coisa, né? Até os pais tomarem uma atitude, eles já observam que aquilo está fazendo mal para a criança. Porque tem coisa que é fantasia de criança, mas tem coisas que eles percebem que não é. Jesus, né? Ter medo de Jesus. Por que às vezes a gente tem medo de santo, de Jesus? Porque os nossos pais colocam eles como... Eles ligam muito os santos e Jesus ao sofrimento. Né? Então, até as promessas, é tudo ligado ao sofrimento. Né? Algo ruim, algo difícil. E quando a gente é criança, a gente se sente vitorioso, até por ter reencarnado. E a gente aspira a ser melhor. Então, às vezes, isso assusta as crianças. Né? Com relação a não ter apego, não é porque é exilado, porque a partir do momento que você entende o Cristo, você entende que o planeta todo é dele. E que qualquer lugar que você estiver, você vai estar no planeta dele. Não, a gente deixa de ser territorialista. Né? Agora, o Preto Velho, quando você tomou lá o passe dele, né? Quando eles dão uma baforada, é o passe deles. A Umbanda, eles são muito ricos, né, nessa forma de tratar os medos. Né? A gente percebe que eles têm uma força, um magnetismo muito grande. Eles trabalham muito com os elementais. E eles têm um magnetismo muito grande. Então, talvez coisas que você estava trazendo, que estava expandindo, é até uma obsessão, né? Porque a gente também, desde criança, a gente carrega alguns obsessores. Eles podem ter tratado ali naquele momento. E o Preto Velho pode ser uma pessoa, uma mulher, qualquer pessoa que te deu passe ali, mas você, como criança, viu o espírito. Né? Porque na Umbanda tem o dia dos Preto Velhos, né? Tem as linhagens, né? Que eles chamam, dos pretos, dos caboclos, dos boiadeiros, dos índios. Então, dependendo da afinidade ou do dia que você vai sentir mais a espiritualidade dos espíritos que estão trabalhando ali. E os Preto Velhos são maravilhosos, né? Eles têm muito amor, muito carinho, principalmente pelas crianças. Então, é algo marcante mesmo. E é até bonito de ver, né? Porque quebra uma porção de preconceitos que muitos espíritas têm com relação ao trabalho deles. Né? E muita gente, né, muitos espíritas começaram na Umbanda. Né? O problema é que muitas pessoas agora querem mistificar o espiritismo, né? E aí colocam eles de uma forma totalmente errada, fantasiosa, né? Como tudo, né? Que a gente vê, estão fantasiando demais, né? Eu acredito que seja isso, gente, pelo pouco de conhecimento que eu tenho, eu creio que tenha sido isso que aconteceu. Que realmente ele viu o espírito ali, não a pessoa. Mas o importante é que curou, né, Zé? Bom, aí chegamos no ponto que eu considero importante, e por que eu trouxe esse assunto à tona, porque estava lendo eu e cheguei no Livro dos Espíritos na citação de que há muitas moradas na casa do meu pai. E aí não seria um contrassenso nosso, humano, de ter esse apego ao lugar da onde a gente veio e fisicamente mesmo, né? Às vezes até do imóvel, por isso que eu citei bastante. Não seria idiota, já que a gente não é desse mundo, a gente está só de passagem, não seria idiota da nossa parte? Idiota no seguinte aspecto, inocência, né? Da nossa parte, de criar esse apego todo ao lugar da onde a gente veio, se a gente não seria olhar para trás, ficar alimentando o passado de alguma maneira? Eu acho que é uma relação ao universo conhecido, né? É a mesma coisa, às vezes paro para pensar aqui como seria
um mundo feliz, não tenho a mínima ideia, não consigo nem abstrair isso, mas eu penso, por exemplo, quando eu retornar à encarnação, eu penso em retornar aqui, porque é a referência que eu tenho no momento. Porque eu não consigo fazer uma relação com outra coisa. É a mesma coisa que eu relatei lá, que a Cláudia falou, né? Chegar em Santo André. Chegar em Santo André dá aquela sensação de familiaridade, do conhecido, a zona de conforto. Eu acho que está muito ligado a isso, né? Ao nosso conhecido. A gente pensa, por exemplo, que a gente sabe que se a gente não avançar, a gente pode ficar para trás, né? E ir para outra esfera aí que tenha uma situação um pouco mais difícil que a nossa, mais difícil que a nossa. E a gente não quer, então o que a gente conhece, o que a gente em teoria gosta é o que está aqui. Então sempre que a gente faz uma referência, a gente acaba pensando, né, nas minhas próximas encarnações. Quando você fala, pelo menos na próxima eu poderia vir na Europa. Você não fala, na próxima eu vou para Vênus, vou para Júpiter, vou para Plutão, não sei, né? Mas a gente sempre usa a referência conhecida. Mundana ainda, né? Eu penso também que eu acho importante a gente entender um pouco a nossa história, sabe? Eu penso que a gente honrar e entender da onde a gente vem, no sentido assim, não tô falando de lugar, né? Eu tô falando de ancestralidade mesmo, né? Eu vejo muito, eu olho muito, tomo a força dos meus ancestrais, que eram pessoas incríveis, que a gente não sabe se de repente até era um de nós mesmo, porque a gente conhece essa questão dos ciclos, né? Então, eu acho muito interessante pensar nisso. E como o Alexandre falou, a gente só tem uma referência, que é a referência da Terra, né? Então, para nós fica difícil extrapolar isso, né? Inclusive, eu estava assistindo esses dias uns documentários, um documentário que estava falando sobre o que acontece depois da morte, na Netflix, né? E as pessoas estavam relatando a experiência de quase morte, e elas estavam dizendo que a sensação que muitas delas têm, porque existe um departamento da Universidade de Cambridge que estuda, né, esses fenômenos e tal, inclusive tem muita coisa que o Kardec estudou lá, né? Tem uma também nos Estados Unidos, que eu não vou lembrar agora de onde que é, Porque lá mas tem backup, né? lá tem backup, exatamente. E aí eles estavam mostrando, né? E uma das coisas que os caras estão estudando, eles não estão só relatando como relatos, né, miraculosos, é justamente a sensação que as pessoas têm nessa experiência de estar num lugar familiar, um lugar que a pessoa simplesmente não tem mais vontade de voltar, porque quando essa experiência é positiva, porque não só é positiva, existem experiências de quase morte também que não são boas, mas na maioria dos casos das experiências de quase morte que as pessoas têm de coisas boas, elas têm essa sensação de estar de volta para algum lugar que elas sentem uma familiaridade, muito embora nunca tivessem estado nesses lugares. Então, eu acho que a gente ainda não tem muito essa noção, exatamente porque, na verdade, a encarnação ela é transitória, né? Nós somos seres espirituais. Então, na verdade, mesmo, se a gente for pensar nessa questão de planeta, da encarnação, eu acho que não é uma coisa tão importante, porque o que é verdadeiro é o que a gente vai estar na erraticidade, né? Quando a gente está lá no plano espiritual, aí sim, talvez a gente sinta, né? Então, talvez essa questão da história, né, que eu acho importante, é justamente para para uma questão de autoconhecimento desta encarnação. Eu acho muito importante as pessoas saberem de onde vêm, quem são seus antepassados, e é muito difícil para as pessoas que não sabem disso, porque isso compõe uma parte. É uma parte que como que eu posso dizer, que
que você não vive sem? Não. Você pode sobreviver, você pode viver. Tem muita gente que consegue tocar sem saber. Mas eu acho que se você tem a oportunidade de conhecer isso, é uma coisa que te engrandece, mas não no sentido de não, mas é de você mesmo, do teu autoconhecimento, de onde você veio, quem foram os seus antepassados, como o Sidney falou, né? Eu fico pensando em todas as coisas que culminaram, porque hoje eu só existo por conta de decisões que foram tomadas lá atrás, né? Então isso é muito interessante. Pode falar, Cid. Então, por causa de uma decisão. Se você Exatamente. pesquisar direito, teve um evento, né? Eu não estou dizendo que você não fez, mas se você analisar a fundo, você vai olhar, e no fundo, uma decisão que provavelmente a pessoa que tomou não tinha a dimensão de quão importante ela seria, mas uma decisão, às vezes banal, define como o restante do núcleo vai viver. Eu queria só contar uma história aqui. Não, deixa eu contar a mim, então, rapidamente. 1923 foi quando meu bisavô desembarcou em Santos. 1923. Porque chegaram para ele lá na Hungria, lá em Budapeste, ele era comunista. Comunismo começando, assim, a Revolução Russa em 1917, o comunismo começando assim, se espalhar pela Europa, e os estados mais da direita, né, mais conservadores, já começando a ter calafrios, prenderam o meu bisavô, preso político, chegaram para ele e deram assim, a que você falou, Cília, a decisão. Seguinte, meu camarada, você vai embora ou é paredão, o que você escolhe? Foi simples. Então, aí é o porquê do Brasil, né? Por que escolheu o Brasil, né? Por que chegou até aqui? Se você Bom, for... então, aí essa é a parte que eu queria perguntar para o meu avô, porque é o seguinte, parte da família acho que pegou o Atlântico, virou à esquerda, veio aqui para o Brasil, outra parte virou à direita. A parte que virou à direita, diga-se de passagem, o primo do meu avô ganhou um prêmio Nobel de Física em 1944. Mas tudo bem, vai. José. Não, eu queria contar uma Zé é o historinha. primo pobre, mas não é pobre de dinheiro, é pobre de estímulo. Veio parar onde? No Brasil. E sem backup, O meu primo de segundo grau, terceiro grau, enfim, ganhou o prêmio Nobel e eu tô sem backup aqui no Brasil.